Salve, rapaziada. Boa noite. Sou o Thiago Gamarra. A gente está começando mais um Aioká para nós, que é uma live, né, para quem não sabe, quem não viu ainda. O Aioká para nós é uma live de bate-papo, onde a gente sempre traz uma rapaziada bacana aí para conversar sobre os assuntos que são relevantes tanto para a periferia quanto para a sociedade em geral, certo? Para hoje o assunto que a gente vai trazer é sobre o universo LGBTQIA+. E para conversar com a gente, hoje eu tenho o prazer de trazer duas pessoas bem importantes nesse universo aí, certo? E que tem bastante coisa para conversar com a gente, explicar para a gente sobre isso, o que é, muita gente aqui não sabe direito o que significa a sigla, mas o que a gente precisa saber é que todos merecem respeito, independente, qualquer pessoa, de qualquer tipo, de qualquer pessoa merece o seu respeito, certo? Então eu vou trazer essas pessoas aqui, essas duas pessoas estou muito feliz de poder contar com elas para conversar com a gente sobre esse assunto. A primeira é a doutora Janaína Ramon, né? Ela é advogada especializada em direito trabalhista e direito de diversidades, e é uma defensora dos direitos LGBTQIA+. E a outra pessoa também é a nossa querida professora Manu Rodrigues. Ela é licenciada em Letras, Português e Francês pela UFS, é mestre em Sociologia também pela UFS e é doutoranda em Literatura pela Universidade de Brasília. Né? Ela desenvolve estudos ligados à teoria da narrativa, estudos de gênero e crítica literária feminista. Ela também tem estudos sobre teoria e política queer e representações de gênero e diversidade sexual na literatura brasileira contemporânea. Bom, eu vou trazer elas aqui para a gente bater um papo e até para explicar legal do que a gente está falando aqui, certo? Vamos lá, rapaziada. Aqui, doutora Janaína Ramon. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite da Aioká. Que legal, mano. A gente está feliz pra caramba com a presença aí. Janaína, bom, deixa eu trazer a professora Manu também para conversar com a gente. Vou trazer aqui, aí vocês já se apresentam para a gente começar esse papo, beleza? Beleza. Então, fechou. Professora Manu, tudo jóia? Olá, gente. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir bastante para a gente desmistificar algumas coisas desse universo LGBTQIA. Que legal. Obrigado pela presença de vocês duas. Bom, para começar aqui, eu vou pedir aqui para a doutora Janaína, minha amiga Jana, explicar para a gente sobre a lei nova aí que criminaliza a LGBT-fobia. Primeira coisa, eu queria que você explicasse isso daí para a gente. Vamos lá. Na verdade, não é uma lei nova, né? Na verdade, eles pegaram a lei do racismo, que já existe. Por quê? Porque o poder legislativo, que é quem cria as leis no país, ele simplesmente, desde 1988, quando a nova Constituição Federal saiu, ela não tomou nenhuma providência no que diz respeito aos direitos LGBTQIA+. Então ficou 88, foi passando, e nenhuma providência foi sendo tomada, e as pessoas não tendo o direito delas respeitados, e aí foi sempre essa sequência. E uma hora, as entidades de proteção aos direitos LGBTs cansaram e entraram com duas ações no Supremo Tribunal Federal dizendo: precisa ser tomado providências, porque não estão sendo criadas leis de proteção e já foram criadas leis para outras comunidades que são respeitadas, como em relação aos negros, em relação a questões religiosas, tudo, e a comunidade LGBT está desprotegida. E a partir disso, o que o Supremo fez? Ele pegou ele entendeu que havia, de fato, ele já tinha esse entendimento por outras decisões que foram proferidas antes, mas ele entendeu, sim, eles estão desprotegidos e deu um toquezinho lá no legislativo. O legislativo, vocês estão errados, vocês precisam criar essa lei. E aí, para proteger a comunidade, eles disseram, olha, a partir de agora, nós vamos pegar a lei do racismo,
estamos entendendo que existe um racismo social também em relação à comunidade LGBTQIA+, então nós estamos protegendo essa comunidade utilizando a lei do racismo como equivalente. Então, toda pessoa que cometer um crime de racismo comete um crime de racismo também social em relação à comunidade LGBTQIA+. Então, esse crime é de LGBTfobia. Então, pode ser LGBTfobia, transfobia, homofobia. Aí podem ser dados vários nomes, mas são todos sinônimos de uma única coisa. A partir de agora é crime se você desrespeitar essas pessoas. Então, acabou esse senso de que pode tudo em relação a essas pessoas. Qualquer tipo de violência, se você matar, você está entrando já em crimes de homicídio, de agressão, tudo. Só que eles vão sofrer agravantes em decorrência desse tipo de crime que você está cometendo, que é o de LGBTfobia. Então, e aí também a agressão, quando ela é cometida pelo simples fato de que a pessoa é uma pessoa LGBT, aí você entra neste crime equivalente ao de racismo. E aí a pessoa pode ser condenada e presa, né? Dos mesmos moldes, como se ela estivesse cometendo um crime de racismo. Então, foi uma decisão absolutamente importante. E aí, essa lei do racismo vai valer até que o Poder Legislativo crie uma lei protetiva para esses direitos específicos dessa comunidade. Certo. Enquanto o respeito não vem por vontade própria, né? Que a lei faça valer. Né? Exatamente. Tá, essa é a ideia. Legal. Agora a galera já entendeu que existe essa lei. Agora, o que a gente fica na dúvida, eu vou falar por mim mesmo, né? Sim. Acredito que aqui tem várias pessoas iguais a mim, né? Com o mesmo nível intelectual, digamos assim, pai. Que eu parei, o meu entendimento, eu parei lá atrás ainda, na época que era GLS, aí depois mudou para LGBT. Até aí, eu ainda sei mais ou menos. Agora eu pergunto para vocês, acho que agora eu pergunto para a professora Manu, que pode explicar melhor para a gente, qual é o significado, o que quer dizer cada letra do LGBTQIA+. Vamos lá. Bem, claro que acho que antes de pensar, né, o sentido dessas sopinhas de letras, acho que é interessante a gente pensar que elas são inseridas em dois importantes contextos, né? Que o primeiro é de pensar nesse processo de construção e consolidação da subjetividade. Então, são sujeitos que estão, de certa forma, nesse processo de construção da sua subjetividade, né, da sua identidade, e aí, de certa forma, cada um dos termos vem nessa lógica de que, quando eu nomeio, eu passo a existir. Então, essa é a importância do nomear, né? Se a gente pensar enquanto língua, né, quando a gente vai lá, às vezes, brincar, né, com a criança, o que é um substantivo? É o que dá nome aos seres em geral, né? Então, nominar para a gente tem essa importância, porque quando você nomeia algo, de alguma maneira você está dizendo, olha, esse algo existe, esse algo tem visibilidade, e eu posso contar a história desse algo. Isso também para a gente é importante. Por quê? Se eu posso historicizar, isso quer dizer que é cultural, não é só natural. E aí isso vai nos ajudar a pensar também essa, né, velha luta entre o que é natural, o que é cultural, que acaba perpassando quando a gente pensa a construção dessas identidades. Então, uma lógica das letrinhas é nesse sentido. Elas acabam representando esses processos individuais de cada sujeito de construir sua subjetividade em relação a si mesmo, que vai gerar as chamadas identidades de gênero, e em relação aos seus objetos de amor e desejo, que a gente vai chamar de identidades sexuais ou orientação sexual. Eu quero voltar a isso no final, porque como as letrinhas misturam essas duas categorias, então as pessoas às vezes confundem a mesma coisa, né? Confunde, por exemplo, acha que toda pessoa trans necessariamente vai ser gay. Não necessariamente. Então, porque são duas dimensões completamente diferentes. Mas eu mexo com a cabeça de vocês mais lá no final.
E outra categoria interessante para a gente pensar é a relação entre identidade e movimento social. Então, também é importante pensar que essas letras, elas vão tentar configurar essa identidade coletiva. Então, ao mesmo tempo que ela me representa enquanto identidade, enquanto reconhecimento, ela também vai me fazer agrupar. E aí, nesse agrupamento, justamente essa dimensão, né? Da luta por direitos, por reconhecimento, e, em muitos casos, direito à própria cidadania, né? Se a gente pensar que alguma dessas letrinhas, nem isso tem de forma mais direta. Então, e aí isso é importante porque às vezes as pessoas questionam muito isso, né? Mas esse monte de letra não atrapalha ao invés de ajudar? Né? E aí, por que eu quis começar justamente pontuando essas duas dimensões? Porque é justamente por isso que elas acabam surgindo. Porque cada identidade que surge, né, ela precisa se fixar para existir e automaticamente se agrupar para lutar, né, pelas suas pautas. Claro, a gente vai... e aí é interessante a gente pensar que essas letras, elas vão, de alguma forma, também representar esse sujeito político. Então, ao mesmo tempo que ela representa minha individualidade, também ela vai representar esse sujeito político que vai correr atrás dos seus direitos. Seja pensando pautas específicas, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, cada letrinha tem sua especificidade. Então, eu não posso pensar, por exemplo, né, que todas as demandas G vai ser iguais às demandas T, que serão iguais às demandas A. Porém, há, sim, pontos em comum. Né? E aí é interessante pensar nessas duas dimensões. Por um lado, pensar que as identidades não são fixas, né? Elas não formam blocos monolíticos. Então, né, você não é o tempo inteiro uma coisa só. Mas, ao contrário, né? As identidades, elas são fluidas, elas são fragmentadas, elas vão se construindo. Então, você está o tempo inteiro nesse eterno processo de ser. E aí a grande pergunta é isso, né? Se eu sou essa metamorfose ambulante o tempo inteiro, então o que nos faz agregar, né? Para a luta política? E aí vem a ideia da aliança. Então, as letrinhas, claro, ao mesmo tempo que ela tem especificidades, há elementos que as unem. Né? Então, ser alvo de violência, né? Ou estar nessa lógica de vulnerabilidade, de precariedade da vida, que todas essas letrinhas acabam passando. Então, a gente vai estar sempre nessa lógica. Então, haverá situações que todas as letrinhas têm que dar as mãos, porque vão, né, se aliar em prol de caminhos parecidos, mas há momentos em que as lutas vão precisar ser diferentes, porque as demandas são diferentes. E essa lógica vai fazer com que a coisa ande. Então, eu acho interessante a gente pensar nesse sentido, né? E aí, para a gente entender por que é tanta letrinha, né? Porque muitas dessas identidades, elas já existiam, mas ainda não tinham espaço para a voz, né? Porque eu lembro muito da canção da Quebrada Queer, que um dos rappers fala isso, né? De que ninguém me dá voz, eu já tenho voz. Então, é pensar também que esses sujeitos sempre tiveram vozes, só não tiveram espaço para que essa voz fosse ouvida. Porque a gente fala, né? Não, os subalternos ganharam voz. Não ganharam, sempre tiveram. Só que ninguém escutava. Ou não tinha um espaço de legitimação que pudesse, né, dar a essa voz a autoridade que ela precisava. E é isso que a gente, né, vem conquistando agora nesse sentido. Então, é pensar nessa lógica que elas vão surgir. E a partir disso, então, vamos para as letrinhas. Né? Claro que acho que a grande questão inicial é antes era GLS, que eu lembro. GLS. Então, uma primeira mudança foi justamente pensar nesse sentido. Em que perspectiva? A própria análise social nos fez perceber que
na própria comunidade, quando eu penso em gay e as lésbicas, elas tinham ainda menos visibilidade. Então, o deslocamento do L para frente da sigla tem um pouco essa dimensão. Ela veio para que se pudesse dar essa maior visibilidade às lésbicas. Então, já foi um processo importante nesse sentido. Então, não foi à toa, né, a troca entre o L e o G aí. Então, aí nós vamos ficar, né? Então, o lésbica, né, para pensar, né, essas mulheres que têm afeto e desejo por outras mulheres, né? Na sequência, o gay, pensando essa dimensão, né, de homens que têm afeto e desejo por outros homens. O bissexual, né, que é o B, que aí nesse sentido são pessoas que têm afeto e desejo por ambos os sexos, né? E que é interessante pensar, né, que é um grupo também que sofre uma bifobia muito grande, né? Porque as pessoas não entendem. Então, muita gente acha, não, é safadeza, né? Porque quer estar com um e com o outro o tempo inteiro. E esquece que não, é essa forma de lidar. Seu objeto, eu digo que são mais felizes, né? Porque, imagine, numa festa, né? O mono só tem 50% da população da festa. O bi tem 100%. 100% garantido. Encalhado que eu, né? Então, estou na esfera dos 50%. Mas, o bom é isso, né? As habilidades são fluidas, né? Então, por enquanto, eu ainda estou no grupo dos 50, né? Quem sabe lá no futuro, então, a transformação. O T vai representar os transgêneros, que aí justamente é um termo que a gente fala de guarda-chuva, para abarcar todo um grupo em que você vai ter qual a relação. São pessoas que a sua identidade de gênero, ou seja, a forma como ele se entende, a forma como ele se vê e se mostra para o outro, certo? É diferente do sexo anatômico designado quando nasceu, certo? Então, a gente vai pensar duas coisas importantes, que são dois conceitos, né? O primeiro de sexo. Então, quando a gente pensa sexo, é importante lembrar que nesse contexto, sexo está sempre ligado à estrutura anatômica. Então, é pensar esse corpo que é feito de cromossomos, de hormônios, de aparelhos reprodutores, né? Que isso é até importante porque, às vezes, as pessoas que defendem, né, que existe uma suposta ideologia de gênero, fala que a gente quer apagar o corpo, né? E não, a gente tem consciência que o corpo tem materialidade. A gente só desconfia que essa materialidade não é pura natureza como defende. Ela é uma natureza que é atravessada pela cultura. Ou pior ainda, né? Que ganha sentido por causa da cultura. Então, é a cultura que nos ensina a ler nossos corpos. Então, por mais natural que ele seja, ele acaba se tornando uma construção cultural como qualquer outra coisa. Então, é isso que a gente vai questionar, né, lá na frente. Então, o que acontece? Quando, né, aí eu brinco, quando dá mate, ou seja, o sexo que me deram quando eu nasci e a forma como eu me vejo, quando bate, aí vai formar o que a gente chama de cisgênero, ou de pessoa cis. Né? Então, o que é uma pessoa cis? É aquela que nasceu com um determinado sexo, que o designaram, tá? Dizer, olha, fulano é X. E, durante a sua vida, se enxerga, se vê e se apresenta para o outro em concordância com isso. Por isso que o termo cis, né, que é um prefixo, significa isso, igual, da mesma forma. Tá? Então, quando dá mate, como eu me vejo com o corpo que me deram, então aí a gente vai dizer, então essa pessoa é cisgênera, né? Ou como a língua ajuda, né? A gente hoje diminui as coisas, então é uma pessoa cis. Certo? Já o transgênero não dá mate. Por quê? Porque
o sexo que designaram quando nasceu não bate com a percepção que ele tem de si e a forma como ele se apresenta para o outro. Por isso que o termo trans, né? Ou seja, que está além. Então, transgênero é quem vai além do gênero. E aí, gênero pensado nessa relação entre o sexo anatômico, que me é designado quando eu nasço, certo? E essa construção que eu tenho de mim mesma. Certo? Certo. E aí dentro, tá tranquilos? Tranquilo. Estamos entendendo. E aí, dentro dessa categoria que nós vamos ter o transexual e a travesti, certo? Então, como eu brinquei, né? Transgênero é o guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva estão as pessoas que são consideradas transexuais, né? Que é justamente aquelas que não dá mate, porque, ou seja, a sua identidade de gênero, como ela se concebe, não é, né, não bate com o sexo que ela recebeu quando nasceu. Certo? Certo. E aí, justamente, nesse contexto, ele vai marcar, então, essa outra identidade, né? Normalmente, nós não usamos o termo sozinho. Então, você nunca vai dizer, fulano é um transexual. Isso é considerado até ofensivo. Então, ele é sempre usado muito mais como um adjetivo, ligado a... Então, você vai ter um homem transexual e a mulher transexual. Certo? Como também a gente hoje já está evitando usar, né, transgênero e transexual, preferindo usar só trans, por considerar que só o termo trans abarca mais facilmente todo mundo. Então, é mais tranquilo você, né, é muito mais, vamos assim, democrático. Então, mas ele vai estar sempre ligado ao montão. É um homem trans ou uma mulher trans. Certo? E a outra figura desse grupo, bem, né? A outra que eu resumi para vocês, né? Porque o grupo tem um outro grupão que faz parte desse, que eu decidi não falar, porque vai dar nó. Então, talvez outra oportunidade de falar só. Numa próxima, né? Tá certo. Então, a travesti, ela vai nessa dimensão, né? É uma pessoa também que não dá mate, certo? Ou seja, há uma oposição entre como ela se vê, como ela se constrói, se apresenta, e o sexo que ela recebeu quando nasceu, certo? Só que, nesse caso, é uma construção sempre dentro do universo feminino. Então, a travesti vai estar sempre em todas as dimensões, sociais, culturais, econômicas, vai estar sempre dentro do universo do feminino. Por isso que, por exemplo, se torna agressivo quando fala o travesti, né? Colocando aí ou trata, né, com pronome masculino. Então, a travesti vai ser sempre, né, usada ou tratada no feminino, certo? Aí, claro, vocês poderiam dizer, sim, mas então qual seria a diferença de uma mulher trans para uma travesti? Tem diferença ou não tem diferença? Então, os dois Ficou termos... com dúvida, né? Porque na prática, o que acontece? Na prática... Porque a dúvida que eu tenho, ela já percebe a dúvida e já manda. Isso tá ótimo. Né? Tá Nem precisa, perfeito, né? Você viu? Perfeito. É então, professora, né? É professora. Então, o que vai acontecer? Tem até um texto da Mara Moura que ela comenta isso, que eu acho interessante, que ela vai dizer, olha, no primeira instância, parece sinônimos. Né? Se a gente pensar que, né, os dois termos trabalham com a mesma lógica. São pessoas em que sua identidade de gênero não bate com o seu sexo designado ao nascimento. Ok? Porém, a diferença contemporaneamente está muito mais ligado às histórias de cada termo. Porque o termo travesti é bem mais antigo,
né? Tem uma longa história, não só o termo em si, mas também de luta política. Enquanto a transexualidade não, ela nasce, né? Ela já nasce patologia, né? Então, é um médico que em 1958, então a gente é da década de 50, então é bem recente, vai criar, né, o transexualismo, né? Já define esse sentido. E as características do que seria isso só vai nascer lá na década de 60. Então, num primeiro momento, quando surgiu a categoria transexual, se estabeleceu como diferença em que sentido? Se o transexual é uma doença, a doença tem cura. E aí, qual seria a cura? A cirurgia, que seria a forma da mate. Porque eu ia, né, colocar meu corpo em sintonia com quem eu sou. E aí, num primeiro momento, acabou se construindo esse mito, né, de que seria transexual quem desejava ou fazia cirurgia e a travesti quem não fazia. Então, durante muito tempo, essa era a diferença, que hoje já minou, porque você tem mulheres trans e homens trans que não têm interesse em fazer por N questões, né? A própria dimensão de ser uma cirurgia muito complexa, né? Em algumas situações, você não tem garantia, né? Por exemplo, que vai ter prazer no ato, você pode perder isso. Então, é uma série de coisas que envolve. Fora estrutura física, né? Porque a terapia hormonal muda tudo também no seu corpo. Então, você tem uma série de coisas que vão entrar. Então, hoje não tem mais essa suposta diferença. Então, é um mito achar que todo homem trans ou toda mulher trans precisa da cirurgia para ser feliz. Não. Algumas pessoas sim, porque, né, como vai sempre variar de indivíduo para indivíduo, né? Para alguns, sim, só depois da cirurgia que eu vou me sentir uma mulher completa ou um homem completo, até por conta justamente de que, por mais que estejamos na margem, mas querendo ou não, ainda há pressões, né? Ou seja, desse enquadramento. Então, às vezes, mesmo sendo uma mulher trans ou um homem trans, às vezes você se pega nesse desejo de se enquadrar dentro do que seria essa mulher cis, né? Tanto que há toda uma discussão sobre passabilidade, que eu não vou entrar, porque vai dar nó. É muita informação para um dia só. Então, hoje é mais nesse sentido. Então, hoje a gente diz que exigir esse reconhecimento, essa identidade, é muito mais política. Então, hoje, né, quem se autodenomina travesti está mais nessa perspectiva de retomada da luta, até porque dessa história, né, de ter sido um termo que sempre foi dentro dessa esfera do estigma, né, até porque isso não mudou ainda, né? Uma grande parcela de mulheres trans e travestis ainda só tem o trabalho sexual como única forma de sobrevivência, e em alguns casos também de sociabilidade. Então, por conta disso, ainda há uma relação direta, né, nesse imaginário social, sempre quando vê, né, uma mulher trans ou uma travesti, associar automaticamente ao sexo. E isso é interessante porque cria um grande paradoxo no Brasil, né? Só um parênteses, antes de eu ir para a próxima letrinha. Que é justamente, por exemplo, o ano passado, o Brasil, pelo 10º ano consecutivo, continuou sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Né? E a distância é grande, porque, por exemplo, no Brasil, é uma ONG internacional, né, a Transgender Europe. Então, o Brasil foi registrado 130 casos de assassinato. O segundo lugar, que era o México, foram 63. O terceiro lugar, os Estados Unidos, 31. Então, você vê que a distância é enorme.
É muito grande. Eu vi um estudo falando que dessa essa parte contraditória mesmo do Brasil, que é Sim, o país sim. que é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. O Brasil é o primeiro. E, ao mesmo tempo, o Brasil é o país que tem a maior parada gay do mundo, que é a daqui de São Paulo. E também que eu vi esse outro estudo que o Brasil é o país que consome mais vídeos pornográficos. Sim. Exatamente. É o maior consumidor de pornografia com pessoas trans e travestis também do mundo. Também do mundo. No Ao relatório mesmo tempo que é o país que mais mata. Mas se você observar, tem uma certa lógica, né? Porque justamente é o mesmo corpo que, de alguma forma, eu vejo como objeto de desejo, também é o corpo que eu torno abjeto, que eu tenho nojo, que eu tenho medo. Né? Tanto que você tem vários casos, por exemplo, desses assassinatos que acontecem justamente porque, às vezes, parceiro tem medo que a sociedade descubra do relacionamento e, por conta disso, acaba matando. Né? Por isso que uma das questões, né, da live, que não vamos nominar agora, é também um pouco isso, né? Porque você alimenta um pouco isso, né? Porque você está numa estrutura que diz, olha, você não pode, né, ser desejada, né? Se acontecer, tem que ficar restrito às 4 paredes da sua casa. E se ele imaginar que alguém vai descobrir, você é assassinada por causa disso. Exatamente. Então, você não tem a liberdade de se relacionar, né? É horrível. Não. E aí vai gerar o outro grande problema, né? Que é a solidão da mulher trans, né? Porque você não tem isso. Ou, né, você aceita, né, aquela questão. Você não tem ninguém para o mundo. No máximo, você vai ter alguém para as 4 paredes. Ou, né, virar fetiche, que é o que acontece. Né? O corpo trans é um corpo que é o tempo inteiro hipersexualizado, né, que é fetiche. Né? E aí essa relação é bem automática. E aí, né, os números já dizem mesmo, né, nesse sentido da... Bem, mas vamos para as letrinhas, né? Senão não termina, faltam poucas. O né, que vai abarcar o queer, que, né, nasce dentro de uma discussão de movimento social, depois vira teoria e, a partir daí, acaba também tendo esse traço de identidade. No Brasil, ainda há uma discussão nesse sentido, tanto que você vai ver casos em que ela não aparece, né, dentro da sigla, e aí o grupo que está dentro do queer vai para dentro dos transgêneros, fica no T. Porque ele vai marcar justamente quem? São aquelas identidades que tentam fugir da binaridade. E como nós vimos, por exemplo, tanto o transexual como a travesti ainda está dentro do sistema binário, que é essa relação entre homem e mulher. Tanto que você tem, né? Homem trans, mulher trans, certo? Independente de quem vai desejar. Mas tem pessoas que não se sentem. Olha, nem sou menina, nem sou menino. E aí, onde é que eu fico? No queer. Então, o queer acaba abarcando isso, certo? Ou aqueles que, de alguma forma, não se sentem confortável ou não se reconhecem nesse joguinho, é uma coisa ou outra, ou a gente brinca. Ou quem não cabe nas outras letras é queer. Então, eu me sinto, né, gay, lésbica, dentro do padrão que se criou. Trans, travesti, então o que é que você é? Sou queer. Se eu tiver que me encaixar na letrinha, sou queer. Ele vai nesse sentido, então ele vai abarcar todos esses sujeitos. Então, por exemplo, quando a gente escuta falar sobre pessoas não binárias, gênero fluido, ou seja, são aquelas pessoas que transitam. Então, hoje eu acordei mais menino, então boto uma roupa mais menino. Amanhã eu acordo mais menino, então jogo uma roupa mais menina. Mistura as duas coisas. Então, a gente vai chamar de gênero fluido.
Aí, gênero neutro, agênero. Então, todos esses termos são aqueles que ficam transitando entre uma coisa e outra. E aí, então, todos eles se encaixam, quando aparece a letra Q, né, no queer. Se ela não aparece, todo mundo vai nos... Então, são trans não binários. Certo? Sim. E aí, já quase terminando, o I, né, do intersexual, que provavelmente as pessoas conhecem pelo antigo termo, né, que era hermafrodita, então todo mundo já deve ter ouvido falar, então, que hoje é considerado ofensa, então não pode, né, só tem hermafrodita, planta e animal. Ser humano agora é intersexual. E no caso do intersexual, está ligado diretamente ao corpo anatômico. Então, são aquelas pessoas que, anatomicamente, nascem com características de ambos os sexos, dificultando esse reconhecimento. Então, você não sabe de imediato dizer se é menina ou menino. Certo? Então, enquanto as outras identidades têm a ver com essa minha relação, né, do corpo com como eu me construo, no caso do intersexual, não. A questão está, no primeiro momento, ligada ao seu corpo anatômico. Então, é um corpo que traz elementos dos dois sexos considerados, né, socialmente existentes. Né? Porque a gente sabe que, na prática, tem muito mais do que só homem e mulher. Né? Então, essa... E aí, só duas coisas que é interessante pensar. Então, é reforçar essa ideia que o intersexual é uma condição, assim como uma pessoa trans, né? Não é patologia, para justamente começar a trabalhar essa dimensão, né, do que acontece com eles, que é a mutilação. Então, muitas crianças intersexo acabam sendo mutiladas quando nascem, porque o médico reconhece a justiça das duas dimensões e, muitas vezes, nesse momento, os pais já decidem se vai ser menino ou menina. E aí, às vezes, cria problema lá na frente, quando não dá match entre esse corpo que ficou e como eu me construo. E aí, tanto que essa é uma grande reivindicação. Diga, Jana. Tanto que o contrário disso também já está em estudo, né? Porque se existe o intersexual, também existe o oposto disso, que é o quê? Um endossexual. Então, eles já criaram essa figura do endossexual exatamente para que haja o respeito em relação ao intersexual. Justamente. Porque antes não existia isso, né? Então, parece um ciclo de palavras, mas ele tem todo um significado, porque o intersexual, ele quer que exista o endossexual para que ele também seja reconhecido. Sim, sim. Né? Então, esses significados passam a ter muita relevância para que as pessoas se reconheçam na sociedade e consigam se explicar quem elas são, para que elas sejam respeitadas, todas elas. Sim. Isso é muito importante que a Manu está colocando. Tanto que no caso do trans, né, foi a própria comunidade, né, trans, que criou o termo cis. Pessoal, olha, se você diz que eu sou trans, então tem que ter alguma coisa que não seja trans. Então, que não seja trans. A gente brincou, né? Eu sou inter, tem que ter alguma coisa que não é inter, né? Então, justamente. Assim, eles começaram, as pessoas que tinham o diferente, começaram a tentar identificar o outro para que eles também tivessem o direito à identificação. E isso é muito importante, isso criou essa estrutura de siglas que são super relevantes para que as pessoas se compreendam, né? Isso fez muita diferença, sem dúvida nenhuma. E uma coisa que a Jana apontou que é interessante, né? Que é sempre essa lógica, né? Primeiro você define a diferença, para depois pensar. Porque se você pensar, por exemplo, historicamente, por incrível que pareça, primeiro nasceu o homossexual. Depois é que houve a necessidade de dizer, olha, então, se esse é o patológico, né, se esse é o anormal, então, que nome daremos àquilo que a gente chama de normal? Então, o termo heterossexual, tanto que no livro, não vou lembrar o nome do médico, que cria, né, a heterossexualidade, o termo heterossexual, no livro inteiro, só aparece umas 10 vezes. Mas se você balançar, só cai homo.
precisaram deixar bem claro, né? Olha, essa é a Exato. diferença. Aham. Portanto, tudo que não é isso Vai ser aquilo. é o normal, é o certo, e assim sucessivamente. Então, é interessante pensar nesse sentido, né, de que a nossa lógica, né, social, primeiro sempre parte da diferença, do estranho, para só depois definir o que seria o normal, o correto, o supostamente sadio. É Sim. cultural primeiro apontar, né? Sim, Apontar Uhum. o que... Entendi. sim. Não, E aí, continuar o raciocínio. e acho que a própria lógica porque se a gente pensar nos próprios processos psicológicos, né? E para que eu possa me constituir sujeito, eu preciso do outro. Porque é no confronto do outro eu vou me perceber diferente, então me torno eu, e vejo as semelhanças e me torno grupo. Então, acaba sendo essa, né? Acaba sendo a mesma lógica que vai ser usada nesse sentido, para marcar quem é norma de quem não é norma. E isso em todas as esferas, né? Claro que a gente fechou aqui, né, no gênero e sexualidade. Mas se a gente pensar, não é uma lógica que diferencia quando você pensa raça, quando você pensa etnia, quando você pensa, Perfeito. né, masculino e feminino, né? Então, o próprio Aham. patriarcado é a mesma lógica. Né? E aí, por isso que a gente entende, por exemplo, por que é que dá para fazer essa leitura de pensar, né, a LGBTfobia dentro do racismo, né? Porque eles têm a mesma lógica. É a mesma lógica. Eu vou pegar a diferença e partir dessa diferença para desumanizar o outro. Então, se ele não é humano, eu posso fazer qualquer coisa com ele. Né? E se a gente observar, essa é a lógica que é usada. Né? Ou seja, essa vida não importa. Por isso que eu mato como eu achar melhor. É exatamente isso. Bem, falta só 2 itens, né? O assexual, que é o azinho, ele é bem mais recente nesse sentido, né? Porque ele vai representar justamente aquelas pessoas que não têm desejo sexual. Isso não quer dizer que não possa ter uma relação afetiva. Né? Eu lembro até por conta de um caso que acabou virando muito na época do BBB alguma coisa, eu nunca lembro os numerozinhos, mas que tinha acho que era psicólogo, né, que se dizia assexual, e aí num momento do reality ele demonstrou, né, muito carinho por outro participante. E aí começaram a questionar, né, mas ele não é assexual? Então, o assexual, ele pode ter, sim, carinho por alguém, ele pode querer pegar na mão, mas não vai passar disso. Uhum. Ok? Então, a dimensão sexual não rola porque, por alguma razão, não quer. Não sente esse desejo por... justamente. E aí é interessante porque hoje, né, eles vêm se constituindo justamente uma categoria, né? Com suas demandas, até porque deve ser complicado, né? Imagine, por exemplo, uma pessoa sexual namorando com alguém que é sexual elevado à 10ª potência. Deve ser complicado. Um quer, o outro não. No máximo, pegue na minha mão. Então, é complexo. É melhor avisar antes, né? Então, acho que formar a comunidade até ajuda essa relação, né? Ou, claro... Se descobrir assim, deve demorar, né? Para a pessoa se descobrir assexual. Deve ser um processo longo até essa descoberta, não? Acho que, como todas as identidades, sim. Porque como a gente é muito formatado, né? Uhum. Então, né, a gente acaba sendo formatado para, né? Não só pela heteronormatividade, mas também para pensar... Até porque o sexo tem uma função social, né? A reprodução. Eu preciso criar gente para crescer e multiplicar, né? Preciso multiplicar. Tanto que E demorou a ideia do sexo ser uma questão envolvendo prazer. Isso na história também. Né? Você tinha muita vinculação da questão do sexo como reprodução. Para o sexo virar prazer, até a gente estudou isso com a Helena, né, no curso de teoria queer, foi quando começou a surgir a questão do anticoncepcional. Porque daí você liberta, né? O sexo da reprodução.
reprodução. Exatamente, porque daí você está consumindo uma coisa que não vai fazer com que você não reproduza. Então, qual a finalidade se não vai te fazer reproduzir? Prazer, entendeu? Deixou de ser para reprodução e virou para prazer. Então, é muito interessante esses caminhos que as coisas vão tomando, né? Porque você é criado para pensar que sim, né? O macho, o hétero macho, né? Que vai catar a menininha, né? A sua amiguinha de escola não é só a sua amiguinha de escola, ela vai lá que é sua namoradinha, né? Tem sempre essa entonação, assim, né? Voltada para o sexo. Eu lembro muito né, acho que até os 18 anos eu morei numa cidade que é de interior, né? Então, assim, é uma cidade de base agrícola. Então, eu sempre escutava, olha, né, segure suas cabritas que meu bode está solto. Está solto. Então, é por aí. É por aí, né? Então, E até é interessante pensar, né? Só fazendo um gancho rapidinho com o que o Gina falou, que mesmo a pílula que a gente sempre coloca, né? Que no primeiro momento a gente diz, não, né? Foi a libertação do feminino, né? Mas mesmo nesse contexto, ela liberou muito mais o homem do que a mulher. Muito mais. Porque muito caiu mais. sobre ela, tirou dele a responsabilidade. Tanto que até hoje você descobre, né? Quando às vezes a mulher fica grávida, a primeira pergunta que ele faz, sim, mas você não estava tomando remédio? Como se fosse obrigação só dela tomar o remédio. Então, até aqui, teoricamente, né, para libertá-la, porque, assim, pela primeira vez, ela é dona do seu próprio corpo, mas a responsabilidade passa a ser dela, né? A cultura já deu um jeito de prender. Olha, não, meu amor. Já no começo o remédio era ruim, né? No começo o remédio era ruim, mas pensando bem, né? Pronto, essa é a fórmula de raciocínio. Isso, né? Mas acaba sendo isso, né? As duas perguntas trágicas machistas são, né? A primeira, mas você não estava tomando remédio? Como se a responsabilidade não fosse dele também do uso da camisinha e de outros elementos. E a segunda é meu. Né? Nesse gancho que vocês puxaram aí, tinha essa ideia, né? Do problema da legalização do aborto, né? E aí o pessoal fala da dificuldade que é hoje para a mulher essa parte. E aí eu não lembro quem falou, não lembro de quem é a frase, que ele fala que se fosse o homem que ficasse grávido, ia ter clínica de aborto a cada esquina. Certeza. Né? Mas é isso, né? E eu acho que por conta dessa sociedade machista, é que essa figura do assexual sofre também, né? Porque às vezes ele tem que demonstrar um desejo que ele não tem. Que não está incutido nele, né? Sim. E imagine, se a gente pensar, né? Isso em qualquer situação. Você tem que fazer uma coisa que você não gosta. Deve ser tortura. Absolutamente desagradável. Né? Absolutamente desagradável. Tanto é por isso que ele está nas letrinhas, né? De tentativa de proteção, claro. Da marginalidade, porque está na contramão. Porque o normal é você gostar. Você não gostar, é complicado. Né? Verdade. Embora, no caso do feminino, até a pílula era normal, né? Ela não gostar porque o prazer dela estava em ser mãe, né? Então, ela transferia para a mãe. Sem comentários. Graças a Deus que isso mudou. Eu brinco, né? Que as mulheres, até o século XVIII, eram felizes não sabiam, né? Porque a ideia de... Como eles acreditavam que só tinha um sexo, então eles acreditavam que os dois precisavam ter prazer para ter a concepção. Então, olha que maravilha que era. Nesse período, ele se preocupava com o prazer dela. Entendeu? A burguesia... Voltemos ao século XVIII, por favor. O século XIX foi que tirou isso da gente. Mas recuperamos, né? Bem, e por final, aí o mais, que é a partir dessa ideia, partindo do contexto de que a sociedade, o ser humano é múltiplo e as identidades são fluidas, né? Então, você nunca é uma coisa só o tempo inteiro. Então, a partir dessa ideia, o sinal de mais veio com essa perspectiva de pensar essas outras possibilidades de identidades
que existam, estão escondidinhas, ou que está para surgir, né? Quem sabe, né? Surge outra categoria, né? ET. Então, tá, vai vir um Ezinho aqui para cá. Então, tem mais essa possibilidade, né? De pensar que essas dissidências, né? Vai ter outras formas de vivenciar, né? Sua sexualidade e de vivenciar a sua identidade de gênero. Então, partindo dessa ideia que essas duas dimensões, elas não são fixas. Você não é uma coisa só o tempo inteiro, embora sejamos formatados para acreditar nisso, né? Que você é só aquilo da hora que você nasce até a hora que você falece. Mas a ideia é que não, somos, né? Raul Seixas já nos definiu há muito tempo, né? Somos metamorfoses ambulantes o tempo inteiro. Inclusive a essa relação entre sexualidade e gênero. O problema é que a nossa formatação vem de lá, da Grécia Antiga, até pouco tempo, né? Vamos dizer, até a década de 90 do século passado, quando a gente começou a questionar isso. Exato. Então, é muito tempo de formatação para a gente dar Ctrl+Z e voltar para o zero. Nem deve, né? Nem deve. Já tem muita conquista por aí para a gente voltar para trás, né? Justamente. Embora algumas falas, né? Parece que eu ainda estou na idade da pedra polida, né? Sendo puxada pelo cabelo para a caverna. Mas, bem, então essas seriam as letrinhas. E aí, só para fechar minha fala rapidinho, e só queria aproveitar porque justamente como as letras misturam as identidades de gênero com as identidades sexuais, ou como a gente chama, né, orientação sexual, então às vezes as pessoas confundem uma coisa com outra. Então tem que tomar cuidado, né? Então, quando eu penso em identidade de gênero, eu estou pensando justamente nisso. Como a pessoa se identifica, se reconhece e se expressa para o mundo. Quando eu penso orientação, então eu estou pensando quem é que foi selecionado para ser meu objeto de afeto e de prazer. Então, eu brinco, né? Quando você pensa em identidade, pense aqui. A identidade está aqui na minha cabecinha. Quando eu penso orientação, aí vamos para os clichês sociais, né? Tá aqui. Né? Tá aqui para nós, o coração é o símbolo do amor, né? Então, é pensar nessas dimensões. Então, por exemplo, você pode ter uma mulher trans hétero, uma mulher trans lésbica, uma mulher trans bi, uma mulher trans assexual. Certo? Então, quando eu falo se a pessoa é cis ou se ela é trans, eu estou pensando em gênero. Estou pensando aqui dentro. Quando eu falo se ela é hétero, é gay, é lésbica, é bi ou é assexual, ou é pan, que não está na lista porque não é letrinha, está no mais, eu estou pensando justamente isso. Quem é meu objeto de amor e de prazer. Então, aquela ideia, né, de, não, então, se o homem namora, se um hétero cis namora uma menina trans, vai ser gay? Não. Porque ele está diante de uma construção feminina. Se ele se apaixonou por uma estrutura feminina e é homem, então eu tenho o quê? Homem com menina. Teoricamente, isso dá o quê? Hétero. Sim. E é muito comum também, Gamarra, as pessoas questionarem assim, mas se ela gosta de homem, por que ela mudou então? Porque ela já gosta de homem. Quando você estão confundindo. Mulher lésbica ou um homem trans gay, percebe? Muita confusão das pessoas. Já confunde, porque a pessoa, como ela essa informação que a Manu deu é importante, por quê? Porque as pessoas já começam a questionar, como ela brincou aqui, com aqui, né? Então ela fala assim, não precisava ter mudado de sexo, ela gosta de homem,
ela gosta de mulher, né? Aham. Tentando utilizar uma teoria hétero para uma pessoa que não é, Sim. porque ela não é mulher, ela não é homem, você percebe? Então você está confundindo aqui com aqui. Então, o perigo é que muitas vezes confunde a cabeça daquela pessoa que também não está preocupada em querer entender, né? É esse que é o problema. Por isso a importância até aqui, para mim, pelo menos, eu agradeço sem palavras às vezes. A importância de explicar isso, né, a live, para explicar para pessoas daqui que às vezes não tem esse acesso, não tem como... Às vezes não procura ler, e aqui ficou de uma forma fácil e até divertida mesmo de entender. Você explica muito bem. Que bom. Porque a ideia é essa, desmistificar. E aí, por exemplo, né, só para aprofundar suas falas, a gente vai entender, por exemplo, por que é que, né, as falas ou a suposta brincadeira da live de Marília Mendonça causou tanto impacto. Porque ela acabou reforçando um pouco isso. Ao tornar a situação que o músico viveu chacota, né, a ponto de outro músico meio que sussurrar, né, se era mulher de verdade. Então, aí você já tem, né, esses dois grandes problemas, né? Primeiro, o não reconhecimento. E aí é problemático porque identidade é via de mão dupla. Não adianta eu me enxergar de uma forma se o outro não reconhecer isso. Por isso que, por exemplo, quando a pessoa não usa o pronome adequado, ou, por exemplo, se recusa a usar, pensando no professor de sala de aula, a usar, por exemplo, o nome social, por que para a gente é agressivo? Porque você está dizendo na minha cara que não me reconhece, que eu não sou quem eu estou dizendo que sou. Que eu sou. É isso mesmo. Entendeu? E aí, por isso que ganha, né, a dimensão. Então, aparentemente parece, né, uma brincadeira boba, mas tem muito... Não é. Claro, além de, se a gente pensar, né, que naquele contexto a própria boate já não existe mais, então isso quer dizer que a pobre da criatura é zoada até hoje por conta dessa situação. Que é um problema sério, né? Eu conheço casos de colegas que o marido chegou e disse, olha, eu gosto de você, mas não dá mais, porque eu não aguento mais meus colegas me zoando. Que horrível. Porque... E aí, Gamarra, entra essa figura que somos nós, né? Que sou eu, que é você, que são as figuras que são chamadas de aliados, né? Por quê? Porque a gente não faz parte, né, do conjunto, mas nós temos que trabalhar com a política do respeito. A gente tem que entrar junto com eles, porque eles não conseguem atuar sozinhos, porque eles precisam ser conhecidos, eles precisam ser reconhecidos na sociedade, eles têm esse direito ao respeito, eles têm direito à dignidade, e a dignidade vem quando você reconhece a pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela se identifica. Então, a partir do momento que você tem uma agressividade de dizer o contrário daquilo que a pessoa está te dizendo que ela é, você está indo contra a natureza daquela pessoa. Né? Então, a partir disso, entra essa figura... Por isso que é importante esse debate que você está fazendo, por quê? Porque ele não vale só para a comunidade LGBT, ela vale para nós que somos os que entram no padrão comum. Por quê? Porque essas pessoas precisam conhecer, precisam entender para respeitar, para não descumprir a lei. Né? E aí, não descumprir a lei é o básico que se exige de uma pessoa, porque se exige de todos que não descumpra a lei. Agora, também aprender a dignificar a pessoa, né? A respeitar aquilo que ela é, porque não é nada demais ela ser diferente de você. Ela é aquilo que você não é. Então, assim, todos nós somos alguma coisa diferente. Não, alguma coisa a gente tem de diferente. Não é isso só que vai tirar algum outro mérito nosso. A gente vai ter outras coisas de diferente que aquela pessoa LGBT que naquele primeiro momento você está discriminando vai ter melhor que você. Vai ter uma situação muito mais tranquila do que você. Né? Então, é interessante essa figura do aliado, porque ele aprende a respeitar. Né? Agora, e acaba se ele... uma voz, né, consoante dentro
do outro grupo, né? Do outro grupo, né? Então, aí entra essa política de respeito, aí entra essa política necessária, né? Porque e foi exatamente isso que a Manu falou. Se não houver o reconhecimento, eu não tenho a dignidade que eu mereço. Sim. Então, porque... e ninguém tá dando nada, isso daí é direito. Isso é direito. Não tá, ninguém tá dando nada. Exatamente. Ninguém precisa se esforçar aí, meu. Não tem que se esforçar nada, é só respeitar, bicho. Nem é favor. E por que eles chamaram isso de racismo social, né? Que pra gente voltando para essa questão da lei. Porque eles disseram que você não que a inferiorização do outro é racismo. Não interessa se só a cor, interessa o grupo, interessa tudo. Né? Então, todos os elementos podem gerar isso. Por isso que ele é um racismo social. Sim, né? Porque qualquer elemento que você inferiorize o outro, você está tirando a dignidade. E a dignidade é um direito constitucionalmente garantido. Sim. Né? Então, a partir disso, é importante conhecer. Então, assim, é importante saber que é a travesti, que você está tratando no feminino porque a pessoa se identifica dessa forma. E todos os demais elementos, todas as letrinhas aí que a Manu destrinchou tão bem pra gente, entendeu? Porque a partir delas é que a gente consegue tratar as pessoas como elas são. Sim, né? sim. E até perceber, Jana, nesse sentido da violência, né? Porque às vezes quando o termo violência nos remete muito só à questão física, né? Sim. Mas, por exemplo, né, justamente, então se você chama o travesti, é uma violência terrível. Terrível. Claro. Quando você diz a Tami, você está desrespeitando, né? Então, né, você tem aí níveis de níveis, a Laerte, né? Você tem muitas pessoas têm dificuldade, e aí são dois fatores que são importantes a gente tratar. O desconhecimento. Então, quando você desconhece uma informação, pergunte. Não há mal nenhum em perguntar para as pessoas. Não há mal nenhum em tirar uma dúvida. Então, assim, você conheceu a Manu, você não sabe quem é a Manu, pergunta para a Manu. Qual que é o seu nome? Como você gostaria de ser tratada? Né? Como, por exemplo, você vê o Gamarra não sabe quem é, pergunta o nome. Do mesmo jeito que você pergunta o do Gamarra, que você pergunta o da Manu, você pergunta o meu, você pergunta o nome, ou você pergunta como a pessoa gostaria de ser tratada. Não há pecado nisso. Né? Sim. Então, é uma política de respeito. Agora, você já supor, né? E aí você tratar a pessoa com desrespeito, isso está errado. Aí já não pode. Você entendeu? Aí já passamos dessa fase. Agora, por quê? Porque a partir do momento em que disseram isso é crime, isso não é mais aceitável. Você já perdeu o direito de fazer isso. E aí a gente entrou numa nova era, né? Que hoje em dia, antigamente, tudo era muito mascarado, tudo era muito escondido. Então você apanhava escondido, você era xingado, né? Escondido. Tudo sempre aconteceu. Sempre aconteceu, né? O país que mais mata é porque tem gente morrendo. Então, assim, isso sempre. Agora nós estamos numa era de que você vai lá e filma o que está acontecendo, de que você recebe as informações na internet muito mais rapidamente, que você assiste lives para poder ter esse conhecimento. Então, você está. Desdizer depois. Dizer depois que alguém já filmou. Então, o que acontece na prática? Tanto o público começa a falar, não, isso não está mais certo, porque se você está acompanhando o que está errado, como também as pessoas que estão enfrentando os problemas, elas não se calam mais, porque elas começam a perceber, olha, fulano foi condenado, porque eu também vou para a delegacia, eu também vou tomar providências em relação a isso. Quer alguém tenha filmado ou não, eu sei que isso está errado, porque eu já vi isso na televisão, já vi isso na internet, já vi. Isso inibe? Não inibe, mas ter lei, ter câmera, ter gente falando, ter gente conversando sobre esse assunto, mitiga bastante, porque você começa a criar meios para que as pessoas repensem. Né? Por isso que esse tipo de conversa é bastante importante que a gente está tendo, porque as pessoas começam a tomar consciência de que está errado, que todos nós aqui que estamos conversando somos pessoas normais, a gente merece respeito. Não vai ser uma ou outra questão que vai tirar essa necessidade do respeito. Né? E a partir disso, né, não é o seu cabelo,
né? Não é a sua barba, não é isso que pode tirar de você o direito de dignidade. E eles tiram esse direito de dignidade, porque a partir do momento em que eles acham que você não encaixou no perfil, eles acham que eles têm o direito de te bater. Eles acham que eles têm o direito de te matar, né? Então, assim, perfis como o da Manu é a super exceção à regra. Você acabou de dar os dados aí, a pessoa vai ser manicure, vai entrar para prostituição, né? Agora, uma pessoa com doutorado, professora, você vai a sociedade mitiga as chances para as pessoas LGBTs. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Todos nós temos que ter chances de progressão, independentemente daqui e daqui. Tem que ser o que a gente busca, o que a gente consegue. E a gente sabe que meritocracia no Brasil não funciona, né? Nós estamos conversando aqui com a periferia conhece isso muito bem. Meritocracia não existe no Brasil. Não existe. Né? Não existe. Então, assim, a batalha aqui é nós mesmos fazer por nós mesmos. Se a gente começar aqui de baixo a respeitar, a gente vai dando uma chance para o outro, percebe? Para a gente progredir. Um vai dando chance para o outro. E aí vai ter menos pessoas na prostituição, elas vão estar lá porque elas querem, não vão estar lá só porque elas precisam. E vai ter mais manicure, e vai ter mais, você entendeu? E vai ter mais gente no mestrado e no doutorado. E qual o problema de ter uma mocinha que nem eu sendo manicure e uma mocinha que nem a Manu sendo doutora professora da universidade? Nenhuma diferença, a gente só tem que dar chances iguais para que todo mundo alce os mesmos espaços. Você entendeu? A Manu vai ser manicure e professora universitária. A Janaína vai ser advogada e prostituta. O Gamarra vai ser músico e lixeiro. Você entendeu? Todo mundo pode conquistar os espaços. É isso que tem que acabar. Porque a população LGBT não consegue alcançar espaços. Por quê? Única e exclusivamente pela condição pessoal. Perde o direito à cidadania a partir do momento que se identifica como, né? Sim. Completamente errado. Sim. Totalmente mas o imposto vem que vem, né? Com certeza. Aliás, o pink money, que a gente chama, é altíssimo. É altíssimo. O pink money é altíssimo dessa população, que sustenta viagens, turismo LGBT, é fortíssimo no mundo, né? Tudo isso é sustentado por uma população que é desprezada. E hoje vai ter discussão, né, para refletir, porque às vezes a própria comunidade acha que, não, agora a sociedade me aceita. Mas depois você percebe que não. Não, ela te aceita, ela te esconde quando tem que ter um relacionamento. Ela não te dá uma bolsa de estudos porque você não preencheu um requisito aqui porque ela não tem um curso de inglês, filhão. Você acha que ela vai ter curso de inglês, sendo que até ontem ela estava se prostituindo? Percebe? Então, assim, tem alguns espaços sendo abertos, né? Existe o Transempregos aí, né, que é muito importante, feito pela Márcia Rocha, eu esqueci o nome da outra menina, mas são maravilhosas. Tem o Capacitrans no Rio de Janeiro, que é espetacular, que faz. Mas é um aqui, você está vendo que eu consigo contar na mão quais são os polos de suporte que essas pessoas têm? Precisa ser muito maior isso, percebe? Ou seja, a gente ainda é exceção, né? Quando deveria ser regra. Deveria ser regra. Todas as lives que eu assisto de público LGBT, das pessoas, elas falam assim, eu estou fazendo faculdade de História, mas tem 10 pessoas na minha turma, que são que nem eu, de 100 alunos. Eu tô... a Amara Moira, que é a nossa professora Mora, assim, que nos orienta, ela falou, quando eu estava na Unicamp, tinha eu e mais 5. Na faculdade inteira, né? Você fala. Na faculdade inteira, ela mais 5. Graduação, viu? Porque se for subindo, vai nivelando mais ainda. Você vai piorando. E a Amara também tem mestrado e doutorado, quer dizer, ela foi sentindo o fluxo fechar cada vez mais, você percebe? De suporte. Tanto que ela lançou um livro exatamente explicando que ela
entrou no mundo da prostituição exatamente porque ela não tinha semelhantes em outros locais. Onde que ela foi encontrar um semelhante dela? Na prostituição. Percebe? Que o livro dela é maravilhoso. Quem quiser conhecer, chame Se Eu Fosse Puta. É muito bom esse livro, ele é um espetáculo. Vale a pena a leitura demais. Lembrando que por conta das editoras, né, a reedição é E Se Eu Fosse Pura. Pura, né? Então, é complexo nesse sentido, né? E mesmo a gente observa que esses ganhos são... Vamos fazer o merchan da nossa deusa? Ah, tá. É luta diária, né? Falei, vamos fazer o merchan da nossa deusa, né? Vamos. Aqui, ó, o livro, tá vendo? Ó, E Se Eu Fosse Pura, eles jogaram um R no meio, né? Mas ela fez questão desse R meio esquisito para continuar mantendo puta, a Mara Moira, tá vendo? E ela se reconheceu neste mundo aqui das putas, por quê? Porque era um mundo onde tinha semelhantes a ela, percebe? Sim. A faculdade, a universidade, que ela virou puta estudando, ela virou puta fazendo mestrado e doutorado, não tinha ninguém, ela não tinha suporte para ela fazer a transição dela, percebe? Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem que esses espaços pertencem a essas pessoas também. Sim, sim. Né? E que para muitos é justamente, não é só onde tira, né, o ganha-pão diário. Para muitas também é o único espaço de sociabilidade, né? Porque já foram expulsas da família, já foram expulsas da escola. Muito bem. E aquele espaço é o único que ela tem. Né? Às vezes, justamente, direito a um afeto. Mesmo que seja temporário, né? Tem um romance... Direito ao afeto. Exatamente. Que a protagonista, né, Letícia Diniz, fala isso. Que às vezes é melhor ter esse afeto de 5 minutos, que ela sabe que vai ser desejada, porque o restante é só solidão. Enquanto não tiver essa empatia, né, de entender que o que um passa, o outro também pode passar, é muito complicado, né? Muito complicado. E o mais interessante é achar que você não vai encontrar do seu lado. Estamos em todos os lugares, percebe? Sim. Estamos em todos os lugares. Então, é o que eu acho legal, isso aqui é bom a gente conversar sobre isso aí, até para a galera daqui. Quantas pessoas você conhece aí que entra numa depressão, fica triste pra caramba por causa de um relacionamento? Mano, tem gente que é negado até o relacionamento. Sim, exatamente. Não pode. Esse é o normal da vida da pessoa, meu. Você passou por isso uma vez, a pessoa passa isso a vida inteira. Sim. Não só isso, mas um monte de outras coisas, né? Sim. De outras questões importantes, sem dúvida nenhuma. É isso. Pessoal, isso mesmo. Eu agradeço. Eu vou ter que conversar com vocês depois para a gente marcar uma próxima live para continuar esse assunto. Porque a gente conseguiu explicar alguma coisa aqui. Foi uma boa introdução para explicar outras coisas que ficou faltando. Que tem a Manu mesmo segurou e falou assim: não vou explicar isso aqui, senão vocês não vão entender mais nada. Né? Então, já é muita informação, né? Então, verdade. Bom, já é, graças a Deus, eu agradeço demais. E já é mais um material aqui, para a galera, mais uma fonte de informação para a galera daqui entender um pouco melhor e, quem sabe, diminuir todos esses problemas que a gente está conversando aqui, né? Todas essas situações que ajudem a diminuir isso. Eu agradeço vocês duas pela participação, pela ideia, pela aula. A aula é enorme e muito boa a aula, viu? Agradeço mesmo, sem palavras. Com certeza. Foi um prazer. Eu também, para mim foi um prazer gigantesco participar aqui com a Manu, porque eu sou fãzaça dela. E também sou muito amiga do Gamarra, todo mundo sabe que ele é um parceiro meu, assim, de vida. Então, eu fiquei muito feliz de participar e fico à disposição para o que vocês precisarem aí. Pô, a gente agradece. Fico feliz aí, eu agradeço a Jana por ter me apresentado ao Manu, que é uma pessoa incrível, eu adorei conhecer. E obrigado pela aula, viu, Manu? Não, eu que agradeço, assim, foi um prazer, né, porque foi um papo maravilhoso, né. Jana sabe que eu também sou fãzona dela, a gente troca muita figurinha, né, e assim, foi um prazer conhecer Gamarra, e assim, o trabalho é fascinante, porque assim, eu acho que, pelo menos,
eu acho que eu ainda acredito que é justamente esse trabalho, né, de educação mesmo, né, pelo afeto, seja formal ou seja informal, como a gente está fazendo, é que ainda pode mudar alguma coisa lá na frente, né? Porque, assim, eu acho que, por mais que às vezes o ser humano nos dá muito mais elementos para a gente perder a fé, mas a gente dá, né? Pelo menos eu ainda tento manter a fé na humanidade, né? E eu acho que esses espaços são importantes nesse sentido, né? Porque se a gente se de tudo que a gente discutiu, né, 2 ou 3 já ficou a semente, a gente sabe que essa semente vai multiplicar, né? Então, e mais, talvez lá na frente a gente tenha impactos e as gerações, porque, claro, eu até brinco, né? Para eu estar aqui hoje, muita gente lá atrás, né, precisou lutar, precisou perder a vida, né? E espero que a nossa ação também desse momento faça com que, talvez, né, as próximas gerações trans possam... Meu Deus, como era ficar sozinha antigamente, né? Assim, pensar assim, que bobagem isso, como é que aquele povo sobrevivia? Né? Mas, assim, mas por não precisar, né, pensar nessas questões, né? Por não precisar, por exemplo, ter medo de sair na rua e achar que não vai voltar para casa, né? Ou que a sua expectativa de vida é menor do que a média nacional, né? Porque hoje a média nacional é 78 anos, né? Uma mulher trans e uma travesti, 35 anos é a expectativa de vida. Então, exato, né? Então, assim, são dados que a gente perceba que, né, não é essa coisa toda cor-de-rosa, não. A gente é que não deixa a peteca, né, cair e tenta... Vai, de jeito nenhum, nunca. Sai parecendo... Exatamente. Vai virando purpurina pelo caminho, mas então, assim, pensar realmente é um contexto muito, muito complexo. Sim. Com certeza. Acho que todas as letrinhas, né, têm suas dimensões. Mas, assim, foi um prazerzão. Estou sempre à disposição, né? Então, já sabe o canal, é só dizer, Manu, vamos conversar, vamos. E Jana também, você viu? Então, adorei e é só dizer boca de forno que eu tô aqui, ó. Beleza. Valeu, brigadão. Que a luta continue e que, né, e que a semente traga, a semente floresça aí, né? Sem dúvida. Certo? Com certeza. Valeu, pessoal. Valeu. Brigadão. Uma boa noite para vocês e uma boa noite para todo mundo que acompanhou com a gente aqui. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.